Constituindo o Direito com os acadêmicos do Centro Universitário Univel, Arthur Russoni, Agatha Lampi, Jennifer Dalpra, Heloise Vassen, Evandro Ronsani, Marcos Felipe e Heloísa Andrade. Olá pessoal, eu sou a Heloise Vassen e estou aqui com a Heloísa Andrade e no episódio de hoje vamos falar acerca do excesso de judicialização, as causas, consequências e soluções desse fenômeno. Bom, a judicialização, através da intervenção do judiciário na administração pública, parece ser a solução que o cidadão encontra quando não atendidos seus direitos pelos poderes executivo e legislativo, já que procuram nas decisões dos magistrados a realização da promessa constitucional de prestar os serviços de forma universalizada. Mas, como esta função não pertence ao judiciário, a judicialização, que deveria ser uma exceção, tem sido cada vez mais recorrente. E há uma grande preocupação com um possível colapso no judiciário gerado por essas demandas, as quais desequilibram o funcionamento habitual da justiça, aumentando o número de processos e, com isso, reduzindo a celeridade processual, além de prejudicar aqueles que necessitam de uma prestação jurisdicional urgente. No entanto, a culpa pela morosidade dos processos não deve ser atribuída somente à população, pois dessa forma se estaria ferindo o exercício da cidadania. As causas para esse excesso na judicialização se devem pelos recursos públicos insuficientes para atender às necessidades e mais ainda devido às peculiaridades que a população apresenta. Essas demandas, ao serem repassadas ao Poder Judiciário, se tornam meros problemas de interpretação constitucional. Só que de forma alguma aqui a gente quer dizer que juízes tomam decisões com falta de compromisso ou de responsabilidade. Só que a gente também não pode dizer que são decisões técnicas nem realizadas por especialistas na área, que era o que deveria acontecer. Com isso, uma das causas predominantes para se estabelecer o fenômeno da judicialização acaba sendo o mau desempenho das gestões daqueles que deveriam representar o povo, e o povo assim necessita da intervenção do judiciário para a concretização de seus direitos sociais. A população precisa recorrer a esse outro poder como forma de acabar conseguindo a efetivação das suas demandas. Só que esse papel que o judiciário assume não diz respeito às suas verdadeiras funções, Porque ele acaba realizando ações de aspecto político. Aspecto esse que não deveria condizer às suas funções, mas sim aos poderes executivo e legislativo. E outro fator que acompanha esse excesso na judicialização são as grandes questões nacionais, Em que o nosso país ele apresenta uma grande extensão territorial e populacional, com as mais diversas singularidades, particularidades na população mesmo. O Estado deveria formular políticas públicas e organizar os seus orçamentos anuais de forma a atender essas reais necessidades dos cidadãos, coisas que eles realmente tentam. Só que ainda deveriam levar em consideração essas particularidades existentes nos grupos populacionais, Por causa em decorrência desse extenso território que é do nosso país. E com isso é preciso a gente analisar as questões da reserva do possível e do mínimo existencial, que é o que eu vou falar um pouquinho agora para a gente conseguir entender essas questões, essas divergências que acontecem. Porque o Estado, quando ele formula as políticas públicas e organiza o seu orçamento, ele deve prever a garantia ao mínimo existencial. Esse mínimo existencial está ligado ao artigo 3º, que está lá na Constituição Federal. É direito de toda pessoa ter um nível de vida que assegure a saúde, o bem-estar, a alimentação, o vestuário, a moradia, a educação e os serviços sociais necessários. E ainda, esse mínimo existencial ele se limita às condições de espaço e tempo que o padrão socioeconômico da época condiz, Resguardando essa qualidade, essa vida com qualidade, não somente o mínimo para você existir, mas o mínimo para você viver, uma vida com qualidade. Esse seria o mínimo existencial. E com esse conceito, a gente precisa entender que o Estado precisa prever tudo isso ao destinar os seus recursos e realizar essas escolhas alocativas para a efetivação dos direitos sociais. Só que saindo desse conceito mais abstrato, dessas destinações, desses recursos, a gente precisa lembrar que todo direito tem custos. E aqui entra a ideia do reserva do possível, que nada mais é do que essa dependência dos recursos econômicos para a concretização dos direitos sociais. Isso acaba limitando os recursos que o Estado possui, impossibilitando a garantia da máxima efetivação dos direitos para todo mundo. E com isso acontecem o que a gente chama de escolhas trágicas.
Essas escolhas trágicas precisam ser feitas quando tem esse conflito entre a reserva do possível, que seriam os recursos existentes, e o mínimo existencial, que é a vida com qualidade. Pois é preciso conciliar esse padrão de vida definido com a universalização das demandas e os custos que elas representam para o Estado. Exatamente, Elô. E com isso, as decisões dos juízes frequentemente ignoram essa realidade de escassez dos recursos financeiros e não contribuem em nada para mudá-la. Ao contrário, a judicialização apenas agrava esses problemas quando direciona parte considerável dos recursos públicos sem levar em conta as particularidades do sistema. Portanto, as consequências dessa judicialização excessiva são diversas, e dentre elas está um papel arbitrário do judiciário nessas tomadas de decisões, influenciando nos recursos financeiros, pois transferem recursos que eventualmente seriam utilizados em políticas públicas para atender demandas isoladas, já que o magistrado não tem conhecimento do orçamento e nem reconhece as escolhas alocativas necessárias. Em geral, essas decisões acabam beneficiando a classe média, que possui maior acesso à informação e conhecimento. O privilégio daqueles com acesso qualificado à justiça e que podem arcar com os custos do processo causa ainda mais diferenças sociais, pois os que realmente precisam não têm o conhecimento e nem sabem como reivindicar seus direitos através do judiciário. Com a judicialização em excesso, as desigualdades são agravadas, pois a vulnerabilidade de alguns grupos se aprofunda pela simples falta de conhecimento nesse recurso judicial e na falta de condições financeiras em custear sua defesa através do serviço de um advogado. E ainda prejudica a celeridade processual e interfere nos recursos do Poder Judiciário, tendo em vista que todo processo possui custos. Mas a gente precisa deixar claro, né, Elô, que em todas essas problematizações que nós apresentamos, não podemos pensar que a judicialização seja necessariamente injusta. A intervenção do Poder Judiciário é sim legítima para a concretização dos direitos sociais, só que para isso acontecer, os juízes devem se atentar a duas questões quando forem tomar as decisões. A primeira seria a questão de que nas decisões judiciais devem estar presentes a conciliação entre a universalização e a reserva do possível. Nisto, a gente entende que o juiz deve ser razoável entre proporcionar determinado direito e estar ciente de que todos os outros em situações similares devem ser proporcionados, atendidos da mesma forma. Com isso, a gente entra na segunda questão para que aconteça uma legítima judicialização. É o que diz respeito ao juiz ultrapassar essa microjustiça, ou seja, o magistrado precisa atuar de forma a não prejudicar o todo, levando em consideração sempre a macrojustiça. Outra importante solução para minimizar esse excesso da judicialização dos direitos sociais seria o papel que os operadores do direito têm nessas questões. Por exemplo, o advogado, ao receber determinado pedido para ajuizar uma ação, deve administrar esse problema de modo a evitar as demandas sociais em excesso. Através de orientações ao seu cliente, por meio apresentando a ele os procedimentos de solução de conflitos, para que assim casos como esse sejam tratados com mais praticidade e agilidade. Já as questões em que a gente não consegue solucionar os procedimentos dessa maneira, com a solução de resolução de conflitos, a sugestão para os profissionais de direito seria realmente uma judicialização, só que com ações coletivas. Essas ações, por conseguirem atingir maior número de pessoas, contribuem com a celeridade processual, além da economia do direito, né? E com a macrojustiça, essas seriam decisões que proporcionariam resultados que abrangeriam os grupos que estariam requerendo aquele determinado pedido. E essas são algumas das formas de se tomar decisões mais razoáveis e ponderadas, né? Focando sempre na responsabilidade solidárias dos entes federativos, para que a gente reduza os casos de ações políticas que o Poder Judiciário tem tomado. Você ouviu o podcast Constituindo o Direito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.